Nesse tempo que eu estou viajado para lá nos últimos 4 anos, ninguém que fala, eu sou repórter de site, de jornal. Porque lá os profissionais, eles são os chamados 360, multimídia. Eles fazem conteúdo, né? Você acha que Manaus já está passando por essa transformação? Ou começou, o mercado tem exigido, as pessoas não estão ainda adequadas, ainda vão se adequar para esse novo mundo? Eu acredito que aqui no Amazonas a gente já está começando a iniciar esse processo. Ainda muito incipiente, essa que é a verdade. Mas na revista Cenário eu já costumo dizer para os repórteres que eles são produtores de conteúdo, que o editor é gestor de conteúdo, porque vai muito além de você só escrever uma matéria, Hélida. E a gente já compreende lá no Cenário que ele não pode ser mais só o repórter, né? O produtor de conteúdo de texto. Não. Eu, que tinha muita resistência a vídeo, você sabe muito bem disso, que já me conhece de muito tempo, eu consegui quebrar essa resistência, eles também vão ter que conseguir. E eu sempre digo para eles, olha, eu consegui fazer e eu tinha resistência e eu tive que me adequar ao novo mercado. Você, por exemplo, é uma empresária de agência de publicidade e é gestora, mas criou o Estúdio Inspiração. Você está rompendo paradigmas também, você está quebrando paradigmas, modelos que antes, porque a gestora era só aquela pessoa que ficava trancada numa sala, no ar-condicionado e fazia só o material lá pelo telefone por mensagem. Não, você foi além. E é isso que a gente precisa. Hoje o mercado é impossível, até para quem é advogado, até para quem... qualquer outra profissão, você tem que ir para frente do vídeo. É claro que o advogado tem as restrições da OAB, não pode se vender, ok. Mas ele fala do dia a dia dele, que é aquilo que atrai cliente. Dar informação não é negado por nenhum conselho de classe. Não é, só não pode fazer publicidade no caso da OAB. Mas aí eu explico isso para os nossos colaboradores e os jornalistas da Cenário, de que não cabe apenas hoje, fiz minha matéria, ok, estou indo embora. Não, meu amigo, não é mais assim. A gente tem que se adequar ao novo mercado. E o novo mercado é você fazer sua matéria sim, gravar um story da sua matéria, compartilhar a sua matéria com o seu público, você ter a sua matéria exposta e divulgada, porque não adianta você fazer a melhor matéria do mundo, que pode ganhar um prêmio aí, Jabuti, que seja, e ninguém lê. Faz sentido eu clicar lá na tua matéria e ter... Zero visualização. Zero visualizações? Não faz sentido para mim. Então, assim, e você também não vai fazer sentido para você, porque como é que você vai ser um produtor de conteúdo ou um gestor de conteúdo que ninguém vai ler, até você vai entrar em crise com você mesmo. Pô, então quer dizer que o que eu faço ninguém vê? Então não faz sentido. Então, eu acredito que no Amazonas a gente ainda está trabalhando essa ideia de não ser repórter, porque para mim não existe mais isso. Assim. De fato, produtor de conteúdo, gestor de conteúdo. A gente ainda está mudando isso na cabeça das pessoas, Hélida. Ainda é um processo demorado, mas já começando. Pelo menos lá na revista Cenário a gente já começou assim. A Cenário, né? Então, uma outra coisa também que tem um pouco a ver, que eu sempre falava contigo, né, Paula? Da Cenário, quando ela implantou, lembra que eu falava? A Cenário tem que ter um Instagram igual da Veja, igual da Folha, tem que ter igual o Instagram. E eu acho que há 2 anos e meio... Não, você nos ajudou muito isso. E para você ver, era uma coisa que a gente fez, né, benchmark, foi procurar referência, ninguém fazia, nem os maiores. Nem os maiores usavam o Instagram. Isso é coisa recente, é 2 anos e meio, 2 anos atrás. Ninguém usava Instagram como a Veja, a Folha de São Paulo, Exame já usavam. E o modelo que a gente criou da Cenário, né, não foi copiado, mas foi inspirado sim, porque era um modelo de sucesso. Modelos de sucesso que é frases de relevância, fotografias que chamam atenção, vídeos. É o que faz sucesso até hoje, né? Porque a internet, ela é isso, né? A gente entra lá, eu costumo dizer que é um Netflix, né, Paula? Sim. Inclusive a Paula, a famosa, cara do Netflix aqui no Amazonas. A internet é o seguinte, você tá ali, você não entra no Instagram, né? Agora eu quero ver o perfil da fulana, eu quero ver o perfil de tal jornal. Você entra ali, você é impactado por vários conteúdos. E adivinha onde é que eu paro? Naquele que me chama mais atenção. Ou pela imagem ou pelo texto. Então, ou pela trilha sonora. Então, eu acho que é um novo mundo para os veículos de comunicação, né? De jornalismo, que eles desenvolvam ali uma abordagem, uma linguagem que atraia mais pessoas, né? Que chame a atenção ali dos seus leitores, né? Os leitores de antigamente, porque mudou esse mercado. Mas eu ainda vejo ainda, Paulo, muito ainda o tradicional, né?
o jornalismo que coloca no site, né? Quando você vai ver no Instagram, ele tem 5, 10 curtidas, né? Então, eu acho que é um desafio muito grande, né, para esse mercado de comunicação se unir ali com a multimídia mesmo, sabe? Encarar as redes sociais de frente. E isso tem a ver com o que você está falando, dos profissionais, né? De querer fazer os stories, de divulgar, né? Eu ainda acho que, se eu fosse a minha matéria, se eu fosse da jornalista nos tempos atuais, se imagina, Paula, como que seria? Eu acho que como você seria? Story todo dia para vender a tua matéria, com certeza. E eu ia dar a legenda da rede social, tá? Eu faço isso com as minhas matérias. Olha, quando são minhas matérias, eu faço questão de eu escrever minhas legendas, de eu escolher a minha foto, falando, não, é essa foto com os meus editoriais, eu faço questão também de colocar os vídeos. É claro, a gente tem a sugestão da equipe, que é muito importante, mas eu escolho, eu falo para os produtores de conteúdo da Cenário o seguinte: quando você for fazer sua matéria e for colocar na rede, escolha você a imagem, escolha você o título, é claro, em parceria com o teu chefe, obviamente, o teu gestor, mas escolha, dê a tua cara, que é aquilo que tu sabes que de fato, porque foi você que apurou, então você vai saber onde está o cerne da questão. Agora, Hélida, a Cenário, ela é claro, com muita ajuda e auxílio da Porto, a gente percebeu que as pessoas, enfim, foi uma percepção um pouco tardia, mas a gente percebeu que as pessoas, elas gostam de ver histórias na internet, né? E a gente passou a contar essas histórias, seja a história do indígena que passou por dificuldades e aí se tornou empreendedor, ou seja a história de um indígena que está passando por dificuldades naquele momento. Ou então as histórias dos povos quilombolas aqui no Amazonas, que muita gente nem sabia que tinha. Então a gente foi muito para a questão dos povos tradicionais. De contar a história deles, acabou, né? Que os veículos de comunicação tradicionais, com todo o respeito que eu tenho a eles deixaram isso para trás. E a gente resgatou, né, a nossa ancestralidade nisso, e isso de uma forma muito respeitosa, porque eles são os povos originários, então a gente tentou resgatar isso. E eu percebi que com esses vídeos de resgate da ancestralidade, a gente conseguiu ter bastante audiência. E a gente fazia isso não só pela audiência, a gente fazia porque porque é o conceito da Agora, Cenário. eu imagino, Paulo, o motivo, né? Dá trabalho muito. E você tem que realmente dominar esse assunto para falar de qualquer coisa de diversidade, né? Sim, porque termo diversidade. O termo diversidade, porque se você falar uma palavra errada, meu irmão, você vai ser cancelado. Então, tem que ter muito cuidado mesmo. Então, imagina as redações cada vez mais de pessoas novas, existe a falta de conhecimento. Sim. E também esse medo mesmo, né? Acho que o medo, né? Medo de arriscar. Medo de arriscar. Por falar em medo de arriscar, eu queria te perguntar aí para Paula de Taif, antes de a gente começar a falar do Netflix, eu contar a história, né, do Netflix, o que você acha que você tem assim de diferente na tua vontade de fazer, que tem te levado, né, a hoje ser nessa protagonista aí, né, empreendedora de comunicação da Cenário? O que a Paula de Taif tem de diferente, né, comportamental, que você acha que você acorda todo dia e vou lá e faço? Eu vejo esse resultado, Hélida, muito pelas pessoas. Eu te confesso que eu ainda não fiz um balanço pessoal e profissional, assim, de me colocar como alguém que superou todos os desafios, até porque isso é muito contínuo. Mas eu percebo pelo resultado e pelo que chega a nós de informação, de cartas. A gente recebe cartas, a gente recebe e-mails e a gente recebe retornos pelas redes sociais e de pessoas de fora, de Portugal, São Paulo são nossos maiores leitores. E o que eu avalio? Por que esse resultado positivo de um feedback tão amplo, tanto do Amazonas como fora? Eu acredito que seja pela originalidade do material produzido, onde a nossa equipe ela busca todos os dias uma pauta diferenciada. Estamos falando, por exemplo, de questões relacionadas à política, ok, mas vamos dar todas as visões daquele lado da política, né? Sobre as questões relacionadas também ao que teve, ao marco temporal,
que ainda não foi nem julgado da questão indígena em Brasília, vamos ver o que há de diferente nisso. Tudo aquilo que é relacionado à Amazônia chama a atenção do mundo, mas a gente não queria reproduzir os clichês que já estavam ali da Amazônia. Então, eu acredito que foi o fato da gente não reproduzir os clichês da Amazônia, relacionados à Amazônia, que fez a gente crescer tão rapidamente. Por exemplo, hoje, nas redes sociais, eu quero agradecer muito ao nosso consultor, que tem nos ajudado muito isso nas redes sociais, que é o Thiago Paiva, que foi ex-presidente da Prodan, inclusive. Ele tem dado um grande apoio para a gente. A gente tem alcançado ali mais de 1,5 milhão de impressões mensal, pelo Face, pelo Insta. Alcance. Às vezes a pessoa lê, Hélida, avalia, mas não curte e nem comenta. Ela vê. Mas ela lê. Ela vê. E esse alcance tem que ser contabilizado. Mas, é claro, também a gente tem obtido um grande número de interação, Hélida. E isso a gente deve, eu quero, primeiramente, a Porto, que foi que criou nossa identidade visual inicialmente, e também o Thiago Paiva, que tem nos dado esse auxílio. Para dar essa amplitude, né? Agora, amplitude. Paula, eu como uma boa repórter, porque eu, gente, né, não vou fingir costume, né? Eu era uma repórter maravilhosa. Bem esforçada. Buscava, né? Eu vou relembrar que eu vou refazer a pergunta que você fugiu. O que eu fugi, meu Deus? Não, tem a ver, sim, acho que a cenário, a diferença dela é a busca da originalidade. Mas me fala, a Paula Taif acorda com essa vontade de ser original, é tua. Eu te perguntei sobre o que você tem, o que é essa inquietação da Paula Taif, ter uma busca pessoal mesmo, da Paula Taif em levar para cenário essa originalidade. Eu acho que a minha revolta, com tudo que estava e que tudo que está aí, sabe? Quando eu vejo as pessoas tendo muito senso comum em relação a alguns assuntos, e eu sei que muitas vezes eu também tenho senso comum, e eu sei que eu preciso buscar e quebrar alguns paradigmas pessoais, sabe, Hélida? E aí eu falo, não, eu estou escrevendo errado ainda, eu tenho que melhorar minha escrita. Eu acho que a minha inquietação com a busca pelo perfeito, que eu nunca vou encontrar. Essa inquietação do que a gente faz, de que nunca está melhor, nunca está bom, aquele perfeccionismo, mas é um perfeccionismo muito saudável, da busca pelo perfeito. Eu acho que é aquilo que me faz todos os dias acordar e buscar, junto com a minha equipe, sempre o conteúdo da cenário. É a busca pela perfeição. E que difícil, na verdade, acho que não é a busca pela perfeição. É uma exigência, que você tem um alto nível de exigência, loucura, né? Eu posso chamar isso de loucura? Pode. Porque eu tenho um alto nível de exigência pessoal tão grande. E eu falei da questão do senso comum, e às vezes eu sei que eu tenho muita linguagem ainda que remete um pouco ao senso comum. E isso me revolta. E por mais que eu busque, por mais que a gente busque todos os dias, sabe que nunca está bom. Então, eu acredito que seja essa questão que você colocou tecnicamente melhor. Essa busca de querer fazer o melhor, né? Que não é o perfeito, é o melhor mesmo para aquele ambiente necessário, né? Acho que é um pouco disso, né? Sabe que eu, durante muito tempo, falei que eu era perfeccionista mesmo, eu brinco, né?